Fala pessoal, tudo certinho, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês, espero que esteja tudo bem por aí. Vamos lá, mais uma live. Toda quarta-feira, 12h30, a gente chega aqui com novidades e informações do mercado imobiliário. Vamos aguardar para validar se está tudo certinho, o áudio, e a gente já vai seguir aqui com a nossa live. E hoje o título da nossa live é Desvendando Financiamento Imobiliário. E eu vou trazer aqui para vocês algumas opções de financiamento, algumas opções de banco e modalidades de financiamento, bem como as taxas que cada banco tem para essas possibilidades de financiamento. Então, vamos lá. Hoje, nosso encontro aqui é para falar sobre as modalidades de financiamento e as respectivas taxas de juro para cada modalidade. Eu vou começar a nossa apresentação aqui. Na verdade, eu montei uma apresentação e eu quero começar mostrando esse material para vocês e falando através desse material os percentuais e os bancos que a gente tem aí como possibilidades para financiamento habitacional, tá? Então vamos lá, nossa primeira lâmina aí, desvendando o financiamento. Faltou ali umas letras ali, desvendando o financiamento imobiliário. Descubra as melhores taxas para realizar o sonho da casa própria, e vai ser agora que a gente já vai apresentar aqui para vocês. É ao vivo e essa apresentação ela é feita por um ser humano, então pode ser que aconteça alguns erros de português. Tinha ali no primeiro slide, pode ser que tenha ainda em algum outro slide, mas faz parte. E nós vamos seguir firme no propósito que é trazer informações, novidades e informativos para vocês aqui sobre o mercado imobiliário. Tipos de financiamento. Existe o financiamento através da tabela Price e da tabela SAC. A tabela SAC são com parcelas decrescentes ao longo do tempo, onde você paga um juro mais alto no início e no final um juro menor. Já a tabela Price, as parcelas são fixas. Os valores de mensalidade são fixos do início ao fim do contrato. Isso te proporciona uma previsibilidade melhor. E dependendo do caso, na tabela Price, ainda libera mais financiamento. Abre mais margem de financiamento. Então, se tu está buscando uma possibilidade para financiar um pouco mais, na tabela Price é onde a gente consegue aí viabilizar um pouco mais de financiamento por essa modalidade. Agora, vamos para os bancos. Todos os bancos têm essas mesmas possibilidades da tabela SAC e da tabela Price. Na Caixa, o financiamento do imóvel novo ou do imóvel usado, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida só tem na Caixa Econômica Federal, nos outros bancos não tem essa possibilidade. Financia até 80% do valor do imóvel. Um exemplo para vocês, um imóvel com valor de avaliação de 250 mil, o banco financia até 200 mil desse valor. O restante é entrada. Sendo um imóvel na planta, no Minha Casa Minha Vida, existe a possibilidade dessa diferença, esses 50 mil, tu utilizar FGTS, recursos próprios, e também o imóvel na planta possibilita tu parcelar direto com a construtora em determinado prazo que cada construtora estipula aí o seu prazo. Na linha de crédito SBPE, na tabela SAC, deixa
Deixa eu ver como é que eu faço para desabilitar aqui os comentários para aqui. Aí agora aparece toda a apresentação. Na tabela na tabela modalidade SBPE, tabela saque, financia até 70% no imóvel novo ou usado com as parcelas decrescentes, lembra? A saque é o sistema de amortização constante, então as tabelas são decrescentes, vai diminuindo ao longo do tempo. E na linha de crédito SBPE financia até 70%. Isso foi algumas alterações que tiveram ali no início desse ano, final do ano passado e início desse ano. Então, teve alguns ajustes. E SBPE, tabela Price, financia somente 50% do valor do imóvel novo ou usado, com as parcelas fixas. Eu vou fazer um parênteses aqui para os imóveis na planta. Geralmente, o que a gente vende os imóveis na planta é pela Caixa. Os outros bancos não vendem imóvel na planta. Então, na Caixa, o imóvel na planta, na linha de crédito SBPE, na tabela saque, existe a possibilidade de financiar até 90% de um imóvel na planta. Financia até 90%. Muitas das vezes tem a possibilidade até de zerar a entrada ou até mesmo aí ficar com a entrada bem pequena, onde você consegue parcelar também direto com a construtora. Hoje a gente vai falar sobre financiamento, as modalidades e os percentuais, tá? A gente já falou aqui sobre a Caixa e como que funciona, né? E agora a gente vai falar sobre o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele privilegia os clientes correntistas, as vantagens para os clientes correntistas. O cliente foca na tabela saque, que são as parcelas decrescentes para os seus financiamentos. Então, é um banco que tem um direcionamento já específico para essa modalidade. E aí o cliente de balcão, vamos dizer assim, o cliente que vai na agência, o cliente que chega no balcão para tomar um financiamento, para solicitar uma cotação de financiamento, tem a possibilidade de financiar até 60% do valor do imóvel. Já um cliente Uniclass ou um correntista personalité tem a possibilidade de financiar até 80% do valor do imóvel. Então, o Banco Itaú, ele privilegia os clientes que já são correntistas, os clientes que já estão trabalhando com o banco, já tem algum produto, já tem algum relacionamento com o banco. Então, o Banco Itaú, nesse caso, ele vai privilegiar esses clientes que já são correntistas. Mas também atende, sim, o cliente do varejo, o cliente que vai no balcão, o cliente que ainda não é correntista, mas quer uma cotação de financiamento com o Itaú, tem essa possibilidade de financiar até 60%. Lembrando também, gente, todos esses bancos, além da Caixa que eu vou falar aqui, eu tenho a possibilidade de ofertar para vocês esse trabalho e fazer uma cotação, um levantamento, enfim, fazer um estudo sobre a viabilidade para vocês também tomar aí o melhor financiamento com esses bancos, tá? As próximas duas opções aqui em conjunto que a gente vai falar é o Banco Bradesco e o Santander. Esses dois bancos também são bancos muito bacanas, muito bons de trabalhar. Estou fazendo um processo nesse momento pelo Banco Santander. Já fiz um pelo Bradesco, vou assinar agora um processo pelo Bradesco e estou fazendo um novo agora pelo Santander também. O processo que eu vou assinar no Bradesco, ele ainda estava na regra antiga de financiamento, que financiava 80%, foi atualizado. Na tabela saque e tabela price financia 70% no Bradesco. Então, independente da tabela, se tu vai pegar aquela que faz as prestações são decrescentes ou que tu vai pegar aquela que tem as prestações contínuas, independente da modalidade que tu vai optar, o Bradesco financia 70%. O Santander já financia até 80%, independente da modalidade. Se é saque, se é price, o Banco Santander vai financiar 80% do valor de avaliação do imóvel, utilizando aquela mesma regra que a gente falou lá no início,
um imóvel aí com valor de avaliação de 250 mil, o banco vai liberar, conforme a avaliação de crédito, né, até 80% desse valor, ou seja, 200 mil reais de financiamento. Tá? Então, cada banco tem as suas especificidades, as suas características, e tu consegue, tendo a possibilidade de a gente programar ou projetar em todos os bancos, a gente consegue ver o que fica melhor para ti dentro de uma realidade. Vou fazer um parênteses aqui. Eu atendi uma cliente que a gente está fazendo processo pelo Bradesco agora, e como ela era correntista já do Bradesco, já tinha relacionamento, enfim, os negócios dela estão lá no Banco Santander, ela, na hora que a gente estava em reunião, ela ligou para para gerente dela. A gerente dela fez uma projeção dos números na hora, em questão de 20 minutos, a gerente já passou um feedback e um retorno dizendo para ela que ela teria a possibilidade de financiar até X valor. Então existe a possibilidade sim da pessoa financiar um valor pelo seu banco privado. Às vezes, fazendo contato direto com o gerente, ele já faz uma projeção e uma simulação na hora. E essa cliente, ela ligou, fez contato, o gerente fez a simulação, fez a pré-aprovação, e agora a gente está encaminhando todo o processo. Então, é muito tranquilo. A gente consegue, daqui a um pouco eu não tenho contato com o gerente do meu banco, eu não tenho contato com a pessoa que me atende. Eu consigo fazer, a gente consegue fazer mesmo não tendo contato com o gerente, mesmo não tendo contato com o administrador da conta lá dentro do banco. Daqui um pouco, mudou de agência, coisa assim, a gente consegue fazer da mesma forma e consegue os mesmos resultados. Então, existe essa possibilidade por esses bancos. Uma outra possibilidade também que existe, a gente já fez, tá? É pelo Banco Inter. E aqui eu estou trazendo só um plus aí a mais, que é o Banco BRB. Os dois têm foco na tabela saque também, assim como o Itaú lá. Eles trabalham somente com a modalidade de financiamento na tabela saque. E essa tabela saque é o sistema de amortização constante, ou seja, as prestações vão diminuindo ao longo do tempo. O Banco Inter já tive pré-análise de crédito pelo Banco Inter, é um banco bem interessante também, já tive aí conhecimento de alguns colegas que fizeram processo pelo Banco Inter e muito tranquilo, assim como todos os outros bancos privados. Apesar de ele ser um banco digital, mas o processo transcorre tranquilamente, assim como em qualquer outro banco privado. E o Banco BRB, que é o Banco de Brasília, existe uma possibilidade também, a gente precisa apresentar que financia até 80% do imóvel, também opera só na tabela saque. Esses dois bancos, eles não são os bancos tão difundidos, a gente não vê tanto no dia a dia, é mais Itaú, Santander, Bradesco e Caixa, né, que é o principal ali dos financiamentos habitacionais, mas existe sim a possibilidade, um cliente correntista de um banco digital aí está fazendo também uma projeção e uma pré-avaliação pelo Banco Inter, tá? E isso tudo eu posso fazer para vocês e faço, entrego aí esse resultado em relação ao financiamento com o banco digital. Agora, para finalizar, pessoal, uma questão que é bem interessante também, e alguns acham que não existe a possibilidade, mas existe, é o financiamento de terrenos. Sabia que pode financiar terreno? Existe sim a possibilidade de financiar terreno com a Caixa na tabela saque até 70% em 240 meses, ou seja, em 20 anos consegue financiar somente terreno. Se for outra modalidade, existe outras modalidades de financiar terreno e construção, aí vai lá para aquela modalidade dos 80%, né, que é igual ao imóvel usado ou novo. Somente o terreno, eu quero financiar, não quero fazer construção, quero financiar com a Caixa, somente terreno, existe a possibilidade de financiar 70% em 240 meses na tabela saque, ou financia 50% na tabela price em até 180 meses. Existe também essa possibilidade,
O Bradesco também financia 70% na tabela saque ou na tabela price, tanto faz, em 120 meses, ou seja, 10 anos. Quer fazer o financiamento de um terreno pelo Bradesco, existe sim a possibilidade também. E no Banco BRB financia até 80% na tabela saque e até 240 meses. Então, se tu está buscando aí uma possibilidade para financiar terreno, existe a possibilidade, tu consegue fazer um financiamento somente do terreno e vou te dizer que daqui a um pouco não é a mais adequada, mas pode sim ser feito. Eu indicaria daí nesse caso que a pessoa tem interesse em fazer o financiamento para aquisição de um terreno, fazer um processo de aquisição de terreno em construção. Mesmo que construa uma casa pequena, a taxa de juros vai ser bem menor e consegue um financiamento um pouco maior em relação ao percentual. Então vai depender muito de cada caso, o que a pessoa quer fazer, o que é a projeção para esse investimento, para esse imóvel, para esse terreno, enfim. Mas o que eu indicaria daí seria aquisição de terreno e construção, que é uma modalidade bem interessante, que tu pode tu mesmo fazer a gestão e administração da obra, comprar, alocar material, enfim, fazer cotações, ou contratar uma construtora que vai te entregar um projeto pronto. Então, existe sim essas possibilidades, tá? O que eu indicaria, então, seria aquilo que faz sentido para ti, que ficar melhor dentro de um investimento que tu pretende fazer. Lembrando, gente, toda quarta-feira, 12h30, eu entro aqui com vocês em live e apresentação. E lá no meu canal do YouTube, para quem ainda não sabe, não segue, ali no link da bio, tem o link do meu canal do YouTube. E aí lá no canal do YouTube vai ter todas as lives organizadas em uma playlist, lives de 2025. Lá vai estar tudo organizado. Essa é a live de número 23. Na semana passada a gente teve uma live, eu apresentei ali, acho que quase uns 20 minutos. E depois eu fui ver, o microfone não estava funcionando, acabei deixando a live ali no feed, mas ficou sem áudio e eu vou regravar, porque aquele conteúdo é bem interessante e bem legal. Não consegui regravar ainda, mas irei regravar a live 22. Para finalizar, eu quero aqui deixar esse slide aqui para vocês, ó. Realize o seu sonho. Com tantas opções, encontrar o financiamento ideal para o seu imóvel ou terreno é mais fácil do que você imagina. Então, entre em contato agora para uma análise personalizada e dê o primeiro passo para o seu futuro. Eu vou estar aqui à disposição e disponível para te auxiliar. Faça o que está aqui, ó. Realize o seu sonho. Dê o primeiro passo, me manda uma mensagem e eu vou te auxiliar do início até o fim do processo, te apresentando todas as informações e tirando todas as suas dúvidas para que fique muito tranquilo e saudável toda essa jornada até o teu novo lar. Um grande abraço, foi um prazer estar passando aí na tua timeline, foi um prazer te ter aqui comigo nesses minutos de bate-papo e um grande abraço, até semana que vem, a nossa live de número 24. Um grande abraço, falou, bom feriado.